Palavra da Verdade. Devocional de 21 de março. Anfitriões da Palavra. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1:21. Conforme vimos na devocional anterior, nosso texto faz parte de um trecho em que Tiago nos ensina como podemos tirar maior proveito da palavra de Deus, que é a semente por meio da qual somos regenerados e o alimento que nos faz crescer. Embora isto se aplique à leitura da Escritura, Tiago tem em mente aqui especialmente a palavra proclamada e ouvida, pois no versículo 19 ele exortou: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E nos versículos seguintes, ele alerta para o perigo de sermos ouvintes negligentes, conforme os versos 22, 23 e 25. Observamos que a primeira atitude necessária a um ouvir proveitoso é livrar-se do entulho do pecado, esclarecendo que isto se dá através da confissão de pecados, na qual temos a oportunidade de fazer um exame de consciência, admitindo nossas transgressões perante Deus e nos comprometendo na dependência dele a abandoná-las. Argumentamos que o coração sujo provoca ruídos no ouvir da palavra, impedindo-nos de compreendê-la e sermos edificados por ela. Parece que Tiago tem em mente especialmente as disposições pecaminosas do coração que o predispõem a rejeitar a palavra. É por isso que Pedro, falando do mesmo tema, nos cita pecados específicos ligados à atitude de resistência à palavra, como maldade, citado também por Tiago, dolo, que é a falsidade, a astúcia maliciosa, hipocrisias, invejas e maledicências. Isto está escrito em 1 de Pedro 2:1. Sem dúvida, toda transgressão é um lixo na alma, mas os pecados citados tanto por Pedro como por Tiago são os que normalmente levam às atitudes que geram a resistência à palavra, criando um arsenal de justificativas para não obedecê-la. Um coração cheio de hipocrisia, por exemplo, e de dolo, tende a astuciosamente deturpar a palavra ouvida. Um coração cheio de inveja amargurada tende a resistir e se rebelar contra a palavra. E tudo isto é uma expressão de maldade ou malícia e se constitui em impureza, sujeira que se incrusta na consciência. Conforme nosso texto, uma segunda atitude é necessária. Devemos acolher com mansidão a palavra proclamada. Acolher é uma palavra ligada à hospitalidade do anfitrião que recebe um visitante e lhe dá as boas-vindas. Esta é a palavra utilizada por Jesus, por exemplo, ao enviar os 70 para pregar nas cidades da Galileia. Ele os instruiu: quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem ou acolherem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Em Lucas 10, versos 10 e 11. Acolher a palavra é ouvi-la de bom coração, conforme explica Jesus na parábola do semeador. A que caiu em boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança, diz ele em Lucas 8,15. Precisamos não apenas ouvir a palavra de Deus, mas acolhê-la no coração. Muitos cristãos que frequentam o culto ouvem a palavra de Deus negligentemente. Vivendo numa cultura do entretenimento, eles preferem os shows travestidos de adoração ao ouvir atento da palavra proclamada. Na hora da pregação é fácil a mente se desligar e se dispersar em pensamentos fugidios, isto sem contar as conversas paralelas ao vivo ou por mensagens de celular. Outro perigo é ouvir e entender, mas rebelar-se no interior contra a palavra pregada. Daí a exortação para acolhermos com mansidão, isto é, sem resistência. A Escritura nos ordena, obviamente, a julgar todas as coisas, reter o que é bom e abster-nos de toda a aparência de mal quando ouvimos a pregação da palavra, conforme 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22. Mas até para isto é necessário ouvir atento, como é o caso, por exemplo, dos ouvintes da cidade de Bereia, quanto à pregação de Paulo e Silas, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, conforme Atos 17, 11. Mas, uma vez comparando a Escritura com a Escritura e constatando a fidelidade daquele que a expõe, é preciso acolher a palavra com mansidão, mesmo quando ela nos confronta e repreende. Esta era uma atitude dos tessalonicenses quando se converteram ao Evangelho, conforme testemunha Paulo. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus,
acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes, diz Paulo em 1 Tessalonicenses 2,13. Uma igreja onde a exposição fiel das Escrituras é ouvida com avidez e mansidão torna-se modelo para outras. Foi o que aconteceu com os Tessalonicenses, como Paulo já havia dito no início da epístola. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7. Portanto, valorize a pregação da palavra. Frequente uma igreja que exponha fielmente as Escrituras. Prepare o seu coração para o culto no dia do Senhor, antecipando-se a ele em oração, desligando-se de distrações que entulham o coração, chegando cedo à igreja e procurando participar atentamente de cada momento da adoração. Esteja especialmente atento às leituras e orações e cânticos que narram, celebram e cantam a história da redenção, proclamando a glória de Cristo. Faça calar e sossegar a sua alma, sobretudo no momento da pregação. Se possível, anote o que ouviu para refletir um pouco mais em casa. Você verá que a palavra de Deus, mediante o ouvir diligente, vai sendo enxertada no seu coração e produzindo a transformação que o tornará mais e mais semelhante a Cristo. Seja um bom anfitrião da palavra de Deus. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.